Muito bem, meus amores, como você sabe, domingo da eleição para prefeitos e nós temos aqui mais um candidato. Ele é ex-ministro dos esportes da época do Barba. Durante sua gestão ele desenvolveu políticas como Bolsa Atleta, programa social como o Segundo Tempo, já foi vereador e exerce o segundo mandato consecutivo de deputado federal. Candidato a prefeito de São Paulo pelo PCdoB. Uma salva de palmas para Orlando Silva. É nóis, é nóis. Fala, Orlando. Tranquilo? Tranquilo e calmo? Tranquilo, mano. Eu curti aqui o estúdio novo. Você gostou, Faz tempo né? que eu não venho aqui. Da hora, o negócio aqui. Você tem um latifúndio. Você é capitalismo. Trazer o MST aqui pra ver se divide. Não dá ideia. O Bolo já olhou já. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. É impressão minha ou a turma não tá muito... Essa eleição não pegou muito? Empolgante. É a pandemia... Ou ficou mais do Biden e do O pessoal Trump? tá mais preocupado. Os caras estão mais preocupados com o Trump e com o Biden. Pensilvânia. Eu não consigo entender do que com a prefeitura. Você fala mais da Pensilvânia que do Capão Redondo. Isso aí. O fato é o seguinte, que a pandemia gerou uma eleição totalmente estranha. Eu, desde muito tempo, moleque, eu participo de eleição. Cara, é que você vai na feira. As pessoas te cumprimentam assim, meio... É difícil, né? Eu mesmo fico pensando, se alguém me desse um panfleto aqui na Avenida Paulista, será que eu pegaria, não pegaria? Então a pandemia mexeu muito assim. O Boulos com a aglomerou, dinâmica... né? Tem umas fotos aí do Boulos, de outros também, tudo aglomerado, você viu? Isso é um problema, né? Porque, no caso, quem defende contra a aglomeração, você aglomerar é uma contradição. Sim. Eu tava vendo agora o Ulisses Neto falando, né, todas as investigações de vacina e tal. Tá todo mundo ligado para enfrentar a pandemia. Então, na campanha, você juntar gente é esquisito. Só que quando você faz evento, por exemplo, outro dia eu fiz um evento, aí fala, só pode 30. O lugar cabe 60, fica esquisito, fica parecendo que é um negócio pra baixo, entendeu? Tá bem estranho, mas é o que é. O importante é que vai ter eleição. O importante é que a gente combata essa pandemia. Você não achou que faltou debate, faltou mais candidato sim, pra gente ver faltou, mesmo, né? pra discutir faltou, mesmo? Faltou. Teve um debate de uma TV O da aberta. Band. Teve o da Band. Só Você teve foi o da lá. Band, eu fui. Você brigou com o Falou que falei. tem cara de trabalhador. Estadão, Estadão rolou? É que a regra obriga aí determinados candidatos até partidos que têm representação mínima no Congresso. Site não tem obrigação de escolher quem vai participar. A TV Cultura vai fazer mais um debate, mas na minha percepção faltou debate. Aliás, na próxima eleição, o Pânico poderia promover um debate. Ia ser legal. Aqui no Pânico a gente Muito tem cara trabalho. de trabalhador ou não? Com anão. Tem mais cara de Depende da hora. Eu tenho cara de trabalhador. Depende da hora. Você é artista, é um mago. Eu vi ali você com aqueles números todos, não entendi nada, né? É o Paulo Guedes da mesa. O Pânico tem que fazer, sorteio as perguntas no anão. Paulo Guedes tá de A sacanagem. mamãe falei, ficou bem. Eu sou sucateiro, O pai dele é sucateiro. Da ZL Isso lá. é. Gente fina. O mamãe falei. Filhinho Tá de brigando papai. agora. Mas é gente boa, ele é bacana. É. Mas o que você acha desses caras meio outsider? Que ele, teoricamente, entrou agora. A gente teve o Trump de outsider, teve Bolsonaro. os caras assim meio fora, entraram, parece que não agradaram muito. Você acha que o cara precisa ter experiência mesmo pra prefeitura? Você acha que um cara que vem de fora, ele pode fazer uma boa administração? Pessoalmente, eu acho bom que todo mundo participe. Se o cara já participa da política há mais tempo, há menos tempo, não importa. Eu considero que é importante todo mundo estar. Até porque eu considero que o sistema político tem pouca representatividade no Brasil. As pessoas não se veem nos políticos, nos partidos e na política. Isso é um problema grave, né? Eu tenho meu palpite que isso passa pela ausência de mulheres, que tem pouca presença, de negros, tem pouca presença. Então, quanto mais diversa for a política, mais chance de ser representativo. O cara não é de um partido, é novo, é empresário e tal, para mim não tem problema. Quanto mais gente estiver dentro disputando, eu acho melhor. Orlando. Pois não. Vai você, por favor. Muito obrigado. Damas Você é primeiro de aí, damas Salvador, né? Foi já ministro de esporte lá com o Lula. Mas o que você bolou São Paulo? O que você fez por Salvador e por que você bolou querer ser... Cara, eu peguei um busão pra vir pra São Paulo. Eu completei 21 anos no busão. Eu vou fazer 50, eu já vivi mais tempo em São Paulo do que em Salvador. Tô aqui há uns 30 anos. Meus 3 filhos nasceram aqui. Militância de movimento social. Quando ministro, fazia política também na cidade. Eu curto São Paulo, cara. Sou apaixonado pela cidade. Me deu meus 3 filhos, como eu falei. E acho que São Paulo é uma cidade que pode ser melhor. A gente estava falando aqui agora há pouco, lembrando o encontro nosso na África do Sul, 10 anos atrás. 10 anos atrás. E você falava das desigualdades lá. Para mim, a síntese, Emílio, da desigualdade de São Paulo é a idade média ao morrer. A expectativa de vida. No Jardim Ângela é 58 anos. No Jardim Paulista, aqui do lado onde a gente está, é 81. 23 anos de diferença. Mudar de bairro.
23 quilômetros de distância. É como se você andando daqui pro bairro, cada quilômetro você perde um ano. E o que é a expectativa de vida? É o que você come, é o que você estuda, é o saneamento, é tudo, é a cultura. Então, eu acho que é importante São Paulo, e a minha perspectiva, é ter um projeto que tente reduzir essas desigualdades. Que é uma cidade muito rica, mas que pode ser mais justa. São Paulo é uma cidade complicada, né, Orlando? É isso que você falou, né? Ele representa bem e eu acho que a grande vergonha do brasileiro é um país ser tão desigual, tão zoado. Tem lugar que é muito zoado e tem lugar que tem muita riqueza. Esse eu acho que é a grande dificuldade. Se você for perguntar assim, qual que é o maior problema do Brasil, eu diria que de São Paulo também é isso. Claro, São Paulo dá muita oportunidade. Não por acaso eu sou baiano e estou aqui. Eu sempre falo em tom de brincadeira, tem mais baiano que gente em São Paulo. Porque todo canto que eu vou tem algum baiano, né? Tem um pernambucano, tem um alagoano, tem um mineiro. As pessoas vêm em busca de chance em São Paulo. Só que isso está perdendo um pouco. Por quê? Porque a economia nossa também está retraindo um pouco. Então eu acredito que é importante a gente, inclusive, retomar a vocação industrial da cidade. Indústria 4.0, nem a indústria do século passado, mas a indústria do futuro. E São Paulo é o lugar que tem ciência, tem tecnologia, tem tudo pra gente dar passos adiante. Posso fazer uma pergunta aí? Pois não, Jair? Eu queria fazer uma pergunta aí pro nosso querido Orlando Silva aí, tá ok? Até aqui, Dose dupla aí, tá certo? Olha só um minutinho que eu vou fazer uma pergunta séria aqui, tá ok? Orlando, você, candidato a uma das maiores cidades aí do mundo, tá ok? Você não devia focar isso, falando da cidade, você só fica batendo em mim aí, pô, você não é candidato a presidente, porra! Foca na cidade, você fala muito de mim, não fala das outras coisas da cidade. Isso aqui não é eleição federal, não, é municipal, porra. Por que você tá batendo em mim em vez de falar dos problemas da cidade aí? Fala aí pra gente. Eu entendo, presidente, a sua indignação, que é também a do russomano. O problema é que parte das dificuldades de São Paulo, a culpa vem do poder central. Nós não vamos enfrentar a moradia popular que precisa ter parceria com o governo federal, um governo quebrado, economia sem orientação. Alguém falou que só apareceu o Paulo Guedes, é um absurdo. Muito mais inteligente, porque o Paulo Guedes que não aponta um rumo pro país, então não tem jeito. Sem falar que você flerta muito com gente pouco democrática. É eu que flerto? Eu sou comunista, fascista. Eu sou falar fascista. que flerta com fascismo. Aí o senhor flerta lá com o pessoal que matar o homossexual. Tá ok? Não. Olha, não. Eu não. Não, Che Guevara não matava, não. Era o quê? Comunista. Comunista, graças a Deus. Comunista, graças sim. a Deus. Sim. Não, então vamos falar falando sobre de isso. Deus Vamos aí falar sobre também. Você é um brincalhão, porra. Falando de Deus, comunista. Sou um brasileiro e respeito a diversidade que o senhor não respeita, presidente. Quem não respeita é os comunistas, como o Che Guevara que matava gay, tá ok? Ou eu tô mentindo? Presidente, vai estudar, presidente. Vai estudar. Orlando, estudar. Você acha que esse papo ele vai pegar na eleição municipal? Você acha que essa ala ideológica? Não, porque é o seguinte... Tá 7 anos. Posso fazer a pergunta em cima disso? Tá 7 anos essa coisa, tá há 7 anos a gente tá nesse papinho. Você acha que vai mais uma eleição? E é desinteligente. A minha impressão é que vai perdendo terreno cada vez mais, né? Você vê, o russomano se agarrou com o Bolsonaro de um jeito assim, Bolsonaro. Para você soltar vai ser difícil ali. E não aconteceu nada, ao contrário, ele perdeu o prestígio. A minha impressão é que esse discurso de ódio, ele vai perder terreno. E vai ser necessário apresentar mais alternativa para a cidade, no caso concreto de São Paulo, e para o país adiante. Exatamente. Mas para além dessa discussão reducionista, assim, excessivamente ideologizada, né, Orlando? Você é um cara que, assim, nós enxergamos o mundo e a gente vem de pontos de vista diferentes, sem dúvida alguma. Mas você é um cara, aparenta ser ponderado, tem lastro, tem uma trajetória como ministro de Estado, então você... Enfim, tem suas posições, sabe o que está falando. Mas o fato é que você não acha que, tendo esse pano de fundo com a denominação, a sigla do teu partido, não fica te assombrando sempre, ficam sempre te associando a esse regime, essa ideologia que indiscutivelmente só perpetrou miséria e desgraça por onde passou? Olha, se você for olhar a economia do mundo nos últimos 40 anos, o mundo ficou menos pobre porque a China ajudou a diminuir a pobreza do mundo. Se tirar a China da conta, o mundo está mais pobre. Estou dando um exemplo da China, que é um país que tem lá a bandeira do socialismo, que é o manto que estimula aquele país. Aí alguém pode falar, mas ali é capitalismo de Estado, ali tem mercado. Tem mercado, porque o mercado não é uma instituição do capitalismo. Aliás, tem um autor, Carlos Polanyi, tem um livro chamado A Grande Transformação,
recomendo que todos leiam, que ele fala que o mercado existia antes do capitalismo e pode existir depois. O que é que o chinês fez? Inventou uma economia de mercado socialista. Tem lá competição entre as empresas deles, tem competição de associação com multinacional, enfim, estão bolando o caminho deles. Tem muito preconceito contra comunista? Tem. Mas comunista vem de comunhão, de comunidade, de solidariedade. O comunismo que eu defendo é da paz, da liberdade, da democracia, da justiça. Eu vou defender a minha tese, que é a minha perspectiva. Agora, Leandro, tem um... Você estava pegando sua fala, você tá falando... Você falou, porque as pessoas não acreditam muito nos políticos. Para mim, é pelos inúmeros escândalos que a gente assistiu de vários partidos. Eu, por exemplo, tenho muita dúvida que o Estado maior seja mais eficiente. Me parece que é mais oportunidades para corrupção. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Eu estava vendo aqui, eu entrei no portal para estudar um pouco você... E você tem 25 assessores, gastou 1 milhão, tudo dentro da lei, tá? Antes que as pessoas entendam errado. Tem a cota também de 280 mil, peguei a cota. Você gastou 87 mil em locação, fretamento de veículos automotores, também gastou 22 mil em combustível. Ele é contador, viu? Não, contador, tem toda a informação. Ele é contador. Contabilidade. Se você quiser fazer o imposto de renda, ele faz. Mas é legal, eu gosto. Não, fica tranquilo, eu acho que a gente tem que... Ele pega o... Não, eu tô deixando claro o que foi e que não é Ele fez ilegal, assim. Ele fez meu imposto de Aí renda, o que eu comprar dólar? Não, o que eu queria perguntar? Tem uma discussão sobre privilégios. Tem seu salário e tem esses privilégios. Carro, gasolina, não sei se usa imóvel. Ok, você não acha que esse é um problema? Porque você fala de desigualdade, mas assim, você talvez esteja no 1% mais privilegiado se você comparar com a população. E digo mais, teve a Sampaprev, que é a Previdência, estavam discutindo dos funcionários, né, do município, e aí eu não entendi direito, mas você fala assim, não, eles têm que decidir a previdência deles, ou seja, eles vão aumentar o direito máximo. Se eu decidir quanto eu ganho e a população que paga, como que você vê essa questão de privilégios e da Sampaprev? Primeiro que é importante você dizer que todas as informações sobre o mandato dos deputados... De todos os deputados estão na internet. Tem os projetos de lei. Isso é a máxima transparência, que é uma coisa que é bacana. Eu acho. Que eu acho que todo cidadão tem que ter direito de saber cada centavo que é gasto. Então, eu quero primeiro saudar o trabalho que a Câmara dos Deputados faz para ter a máxima transparência. Ideal era que todas as instituições públicas tivessem. Segundo, você falou uma coisa também importante. Cada centavo tem que ser justificado, prestado conta e tem que ter base legal. Privilégio, eu já não diria, porque você ter pessoas que trabalhem, assessores que trabalham, é difícil falar que é privilégio. Muito, assim, você pegar... É que depende do ponto de vista, do trabalho que você faz, né? Eu, por exemplo, faço trabalho de base, trabalho de comunicação. Se eu perguntar, for pesquisar as coisas que eu já produzi na Câmara, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei super complexa. Infelizmente, eu não sou capaz de elaborar tudo. Lei de migrações, que é a lei do Brasil, é referência que as Nações Unidas assim qualificou. Um trabalho que a gente fez. Enfim, não vim aqui para falar só sobre isso, mas dizer que isso tudo exige um determinado investimento. Não diria que aí é privilégio. Aliás... Não, privilégio que eu digo é carro, imóvel, essas coisas. Se você falar uma coisa que eu acho que faz falta no Brasil, sabe o que é? É inacreditável. Tem um teto salarial que as pessoas não cumprem. Para mim, isso era a primeira coisa para fazer. Porque privilégio para mim é dizer que o teto é o que ganha o ministro do Supremo e tem gente que ganha 2, 3 vezes o valor acima do teto. Isso é errado. Mas você está falando da iniciativa pública, não da privada. Claro, sim, privado é privado, privado é privado, cada um na sua. No que é público, também são que é o que tem lei, é errado. Esse tipo de coisa que eu considero que deveria ser enfrentado. Entendeu? E sobre a Sampaprev? Que eles decidem seus próprios benefícios. Eu acho errado fazer o que foi feito aqui em São Paulo. Tinha um debate sobre a mudança do regime da Previdência. Primeira questão. Quando o cara faz um concurso e tem uma regra, essa regra tem que valer. Combinado não sai caro. Vai mudar a regra? Tem que mudar para quem vai entrar depois. Publicou a lei hoje, quem entrar amanhã é a nova regra. Mas mudar a regra no meio do jogo, eu acho errado. E segundo, molecagem, votar uma mudança da Previdência entre o Natal e o Ano Novo. Que foi o jeito que deram, porque a turma não estava aguentando a pressão em cima da Câmara. Eu sou contra essas coisas. E eu defendo... Igual ele falou, eu defendo o diálogo. Eu acredito o seguinte, coloca o problema na mesa e bota todo mundo para discutir. E chegar e colocar a luz no dia, né? Da transparência, que vai ter razão, né? E aí você enfrentar e dizer quais são os privilégios. Publicar os privilégios. Publicar os números, igual você falou, que é para a sociedade cobrar. Eu acredito nisso.
Muito bem. Falei que o papo era bom. Claro. Ele é bom de Cara papo. bom, cara bom. Boa conversa. Eu vou fazer um break rapidinho. Exato. Para você conhecer mais o trabalho do Orlando, @Orlando Silva SP no Instagram e Orlando Silva no Twitter. Entra lá, tem todo o caminho para você conhecer o trabalho dele. É candidato a prefeito. Daqui a pouquinho a gente volta, mande sua pergunta, @Programa Pânico. Orlando Silva tá aqui com a gente hoje. Eu tô pesquisando a minha pergunta com fatos históricos. É isso aí, professor. Inacreditáveis. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Presença ilustre hoje nesse programa. Candidato do PCdoB, um canhoteiro de primeira. Orlando Silva tá aqui com a gente para você conhecer mais o trabalho dele, já que a gente tem pouco tempo aqui. Você entra no Instagram, Orlando Silva SP, ou então no Twitter, para ficar aquela briga bacana, @Orlando Silva. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro candidato. Professor Vila? Eu queria fazer uma pergunta pro Muito candidato. tempo, professor. Faz tempo, né? Tá tranquilo, Feliz, né, professor? Professor Vila, nosso querido Ficou professor. feliz com o Constantino. Você tá tranquilo ou Eu não? gosto do Constantino. O Constantino tá fazendo o que ele sabe de melhor, ficar fora. Agora eu queria fazer uma pergunta pro candidato, né? Eu não quero entrar na ala ideológica da questão do comunismo, que já matou mais de 100 milhões de pessoas, mas tudo bem, se o senhor não acredita nisso, tudo bem. E também nem no conservadorismo do parvo, do obtuso do Bolsonaro e tal. Pô? Mas eu queria saber da sua questão de São parvo? Paulo. O parvo, Não, o fala assim, obtuso, não. o mandrião, que não Isso. trabalha. Mas É eu tenho inacreditável. emprego. O senhor não E trabalha. o senhor não tem emprego. Eu tenho o YouTube lá, tô igual o o senhor é o Constantino. Felipe lá. Neto? Vamos aqui. Felipe Vamos aqui a Neto virou pergunta. influenciador. Candidato. Dá licença, Candidato, porque eu Orlandão. quero falar com o candidato aqui, que eu adoro o Tá candidato. Eu certo. sinto O Felipe cheiro, Neto da perfume terceira idade. de candidato. Eu queria saber com o senhor assume São Paulo amanhã. Qual foi o erro do Dória, que também saiu, não completou o mandato, e agora tem o Bruninho. Qual foi o maior erro da administração que o senhor faria primeiramente em São Paulo e tal? Olha, o Dória ficou muito pouco tempo na prefeitura e não deixou nada de legado, na minha percepção. E do mesmo modo, a gestão do Bruno não tem nada. Agora tá asfaltando as ruas do centro e tal, para véspera de eleição, criar um ambiente melhor e tal. Eu acho que o principal problema que nós vamos enfrentar no começo do ano que vem é o problema do emprego. Né? A taxa de emprego está muito alta, o desemprego está muito alto em São Paulo, 15,3%. Os jovens têm uma taxa acima do dobro. maior. Na média, o jovem é sempre o dobro da taxa de desemprego da população No adulta. Brasil todo. Em São Paulo, no mundo, né? Mas em São Paulo está mais do que o dobro. Então, um plano emergencial de emprego e renda que passe por apoiar a cooperativa de periferia, frente de trabalho para jovem, pensar caminhos para o microcrédito, porque tem que circular uma grana para estimular pequenos negócios, sobretudo na periferia, retomar obras públicas, obras que gerem emprego, né? Eu penso em medidas desse tipo. Mas tem dinheiro, Orlando? Você tem que encontrar um espaço fiscal, né? Recursos da prefeitura. Vou dar exemplos práticos. O transporte de São Paulo custa 9 bilhões, a operação inteira do transporte. A população paga 4,40 por tarifa, o bilhete único reduziu para 2 horas e esse ano vai ter 4 bi de subsídio. Tem que cortar isso aí, tem que fazer uma auditoria, não vai ficar de pé. Porque aqui tem que ter um choque de capitalismo. Olha o comunista falando. Choque de capitalismo no sistema de transporte da cidade. Porque não tem concorrência. A licitação aqui não tem disputa. É uma coisa. São os mesmos, só muda o CNPJ, aliás, para se livrar de dívidas trabalhistas. Então, tem coisas que se você apertar, vai ter saldo, vai ter recurso para poder investir no que é necessário. Você tá há muito tempo na política, né? A gente já viu aí sua história. Agora, você não acha que não tem um representante forte na esquerda? Que você tá vendo quem? Lula, a gente tá decepcionado. Ciro e Lula se juntando. Boulos, um adversário seu. Quem? O Boulos, Gilmar Márcio França também. O Boulos. O Márcio França o pulou Boulos, do você cavalo. viu o Boulos? Tá usando camisa Tá polo. usando Você gel. tá roots. sapatênis. Ele continua. Ele tá ele roots. traiu o movimento. Ele tá roots, tá com all-starzinho. ela. Calça Continua, jeans, continua. camisa. O Boulos, Mas o iPhone tá ali. Boulos, Made in New o York. Boulos Tá o Lulinha tá Paz de usando Amor. sapatênis Lula- e camisa polo. Tá. E Ele Chanel. Ele tá Você não vai tirar. E é o Só capitalismo. pra carimbar, Ele quem tá. que é o representante da esquerda hoje que você se identifica? Olha, Flávio Dino, que é o governador do Maranhão. Flávio Dino é o melhor governador do Brasil, tá revolucionando a educação, acabou com a escola de palha, de taipa, paga o melhor salário para professor, acabou com aquela tragédia de Pedrinhas, vocês se lembram disso, era uma coisa horrorosa lá no presídio estadual, era um escândalo atrás do outro, gente morrendo, era um horror. Ele organizou a casa, é a referência, a gente nova, que conversa com todo mundo,
Eu aposto muito que o Flávio Dino vai ser a novidade da esquerda. Você acha mas gastou 700 mil reais com revista Torta Piauí. Assinatura de revista. Orlando, que história foi essa aí? Eu não tenho notícia. Autopromoção? Eu não tenho notícia. Aí rodou. Da revista Tá se fazendo aí. Não é nem a revista Maranhão, é a revista Piauí, né? Orlando, você acha que a canhota tem que se renovar? Se papai agora tava lá com Ciro. Tá todo mundo... Cara, ó, falando com Você não acha vocês. que tem que renovar a canhota? Ó, tem um cara que eu respeito muito chamado Mano Brown. Cantor aí, vocês conhecem, né? Racionais. isso mesmo. Mano Brown é um cara que tem que ouvir. É isso aí. 2018, quando teve um ato em apoio até o candidato do PT, o Mano Brown foi lá e falou, a esquerda tem que ouvir mais. Tem que voltar pra base. Tem que se reinventar, tem que ir pra base, etc. É isso mesmo. Tá ligado, mano. tá isso ligado. mesmo, eu tô ligado nas palavras. Pronto. Eu diria o seguinte, que esse recado do Mano Brown deveria ser ouvido pela esquerda, entendeu? Voltar pra base, ouvir, ter paciência, não achar que a culpa é do povo. Porque, de repente, quando nós avançávamos assim, tínhamos vitórias eleitorais, era o povo a maravilha do Brasil. Aí quando tem derrota, tá apontando o dedo, como se fosse o seguinte, o povo desaprendeu, ou o povo nos criticou, ou o povo questionou determinadas condutas e vivências nossas. Então, falta autocrítica, mas por na minha exemplo, opinião, e tem que voltar mais pra base. Então, mas por exemplo, mas pega agora, vamos pegar essa eleição. Por exemplo, Bolsonaro, ele não vai fazer prefeito nenhum, acho. Não tá levando. Se você tá falando aqui no Emílio, Rio de não Janeiro, vai fazer mesmo. não transferiu nada. Não é igual não não. transferiu Santa. nada. Então, quer dizer, você vê que a galera, eu acho que a galera ela tá esperando, tá tentando alguma coisa diferente, né? Eu falo eleitor, o cara normal, sem paixão política, sem nada. Emílio, eu te falo uma coisa, a era digital mudou o padrão de formação da população. Isso tem suas virtudes, tem seus problemas, né? Porque, como se fala, na época da pós-verdade, a narrativa vale mais do que o fato. Sim. Só que, na minha percepção, haverá um processo de decantação disso. E as coisas vão se organizar. Então, esse lance de fake news que influencia muita coisa, minha percepção é que vai influenciar cada vez menos. Você vai ter bolhas que vão ficar ali isoladas? Vai. Mas sempre teve. Você sempre teve seitas, grupos que ficavam isolados. Agora aumentou um pouco a dimensão em função da internet. Estou dizendo tudo isso por quê? É preciso fazer autocrítica, olhar para ouvir melhor as pessoas, formar um pensamento que enfrente os problemas principais, né? E os eleitores, as pessoas vão formando a sua opinião. E acho que quanto mais vozes falarem, melhor. Imagine, nós estamos aqui num programa que originalmente era um programa de rádio, que já é um programa de TV, que é um programa multimídia e que chega mais longe, às vezes, do que uma TV aberta. A pesquisa que mostra que a população, um terço apenas acompanha o horário eleitoral gratuito, aqueles blocos que acontecem. Então, nós precisamos também se ligar no que está acontecendo e as pessoas estão tendo suas próprias ideias. E formando a percepção de modo diferente. E nós temos que ter propostas que aproximem da expectativa das pessoas. Orlando. Quem é? Sérgio Moro. Sérgio Moro? Estamos em falta aqui no programa Pânico. Mas eu sou o testemunha do tratamento paritário que o Emílio Zurita e os seus asseclas conferem aos candidatos que vêm aqui apresentar suas propostas. E estou aqui em Curitiba ministrando meu cursinho à distância, foi o que me sobrou. Mas no espírito da transparência que você se diz tão afeto, né? Eu queria perguntar de uma vez por todas, prestar uma oportunidade para você esclarecer as acusações que ainda pesam, né, de você ter desviado o recurso do Ministério dos Esportes, e se isso ficou algum rescaldo jurídico em relação a isso, algum imbróglio que segue maculando a sua trajetória. Pode ser, isso procede ou você já sanou isso com a justiça? Desanimado, né? Um humor é desanimado. Desanimado. Parabéns. Dá pra ver o parabéns a você dele. Mas fora o desânimo do Moro, Transparência. fora o desânimo do Moro, isso é uma coisa muito importante. Eu agradeço, viu, disponha. A pergunta. Eu dou um exemplo daquilo que eu sofri. 10 anos depois de me acusarem, eu nunca fui convidado para prestar um depoimento. Por isso que hoje em dia, quando eu falo fake news, que a turma fala fake news, não é de hoje, né? E às vezes empresas grandes e tal. Eu dou esse exemplo, né? Pense, você ser acusado e nunca ter sido convidado para prestar um depoimento no inquérito. Então é muito grave, eu tenho minha cabeça... Tá sanado, não tem mais nada. Zero. Tanto que eu sou candidato, nunca teve nenhum tipo de questionamento. Orlando, O STF faz isso também. Você fala da desigualdade.
inegavelmente... Contador, hein? Agora não é contador. Não, mas... Agora você vai ver o que o contador... Não, eu queria ver se eu... Lá vem o... Não, é economista. Contador é... Fez Harvard, isso é contabilidade. Fez Harvard. Contador. O cara de Harvard. O cara fez Harvard. Que tem ciências contábeis da universidade. O cara fez Harvard. Tem. Mas ele manja. Tá, vamos lá. Contabilidade de Harvard. Fio Fusca lá. Você fala da desigualdade, preocupa, tudo, mas você foi contra a MP do saneamento básico, que teoricamente era para ajudar os mais pobres. Por que isso? Porque na prática a teoria é outra. O modelo que quer se implementar com essa lei do saneamento básico é o modelo que foi implementado na cidade de Manaus e no estado do Tocantins. E foi um tipo de privatização em que as empresas assumiam o filé mignon e o osso ficava para a conta do Estado. Então você tem que, no serviço como de saneamento, você tem que ter uma atuação em que a empresa tenha que assumir Pacotes. a parte boa, que dá lucro, mas aquela que não dá lucro. Tem que ter uma atenção ao conjunto. O modelo de Manaus e o modelo Tocantins ficou nas mãos das empresas privadas só o filé mignon. E ainda assim não funcionou. Por isso que eu não acredito nesse modelo que foi apresentado. Ô, Orlando, nós temos candidatos novos, assim, que nunca chegaram a ser... viagem. Então, de pessoal de primeira viagem. Você já tá na política há muito tempo. Qual deles você vê, assim, se você não fosse eleito, qual deles você votaria? Se eu não fosse candidato. Candidato, O amigo fosse dele, eleito, o Arthur. Arthur é boa gente, Aí, ó. cara. O Arthur Duval é boa gente. Ele só não tem noção do que é administração pública. Arthur Duval ele deveria administrar a sucata do pai dele, se preparar mais, aí depois ele poderia concorrer, porque sem nem ter experiência de administrar a empresa do pai dele vai ficar difícil. Foi isso que você quis dizer quando você falou que ele nunca colocou prego em sabão? Ele nunca bateu um prego numa barra de sabão. É porque ele falava muito, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Ele falou, sabe fazer nada, mano. Você nunca bateu o prego numa barra de sabão, ele ficou nervoso. Levou pro pessoal, não era o pessoal não, até porque eu falei, é um bom sujeito. Nunca fez a fábrica de arruela na vida. Preparado pra governar uma cidade complexa como São Paulo. E eu falo de boa, sim, falando de boa mesmo. O São Paulo não pode ser um programa de trainee, com todo respeito. Porque o Dória... O aprendiz, não pode ser o aprendiz. Mas o Dória foi um cara que veio com uma proposta diferente e a galera se decepcionou com o Dória, né? Porque ele veio com uma... Gestor, acelera, tal, e não sei o quê. Saiu fora. O público, ele não esquece isso aí, né? Você que é político. Não, mano, é que o problema é o seguinte, é que uma cidade como São Paulo, você não governa só na conversa, entendeu? E o cara tem que se ligar que tem regra. O setor público, eu vejo o Russomano dizer, vou criar o auxílio paulistano e o dinheiro vai vir lá do Bolsonaro, do titio Bolsonaro. Não é assim. O dinheiro tem que estar no orçamento. O orçamento tem que ter uma determinada ação orçamentária. Não tem isso para 2021. Ele não pode falar isso. Eu tenho dito o seguinte, se o Russomano não parar de falar mentira, ele vai parar a eleição, acabar a eleição com o nome no SPC. Ele fala tanto do consumidor. Por quê? Porque ele está prometendo, entendeu? Lugar no céu, isso não existe. Né? Tá batendo boca com mamãe falei agora. Tá, O Russomano agora Ele chamou de mamãe Saiu faltei. Ele falou que ele falta. Né? Saiu um pau agora. E o mamãe falei falou que ele tomou Red Bull, porque... Tava desanimado. Perdeu a linha. Não, ele tomou outro remédio. Eu posso fazer a perguntinha? A Joyce. A Joyce tá quietinha. Sabe o que eu tô Minha amiga fazendo a Joyce. conta? A Joyce vai ficar com menos votos, corre o risco, na cidade de São Paulo, Que a mesa. do que ela teve na cidade de São Paulo como Sim. deputada, o que é inacreditável. Pra você ver. Não, dá pra compreender que ela estava na aba do Bolsonaro. Então o Bolsonaro bombou, ela bombou junto. Ela saiu da aba, tá no sol. Emagreceu. Então, mas, Orlandão, desculpa a intimidade de falar. Eu não. Você tá Deu com uma 100%, né, agora, de intenção. tenho É a uma vez que pesquisa, não dá... O que no seu psicológico, você fala, eu tô lá, beleza, vou até o final, ou você dá uma desencanada, assim? Eu defendo a minha tese seguinte: enquanto tiver bambu, eu vou mandar flecha. Aí sim. Eu tenho que lutar até o fim. Aqui deve ter algum corintiano. Deve ter aqui no estúdio algum corintiano, Tem, certo? tem. Vê. O Corinthians joga até o final, tenta fazer o gol e muitas segundo vezes tempo, consegue dando carrinho. aos 47 do segundo tempo aquele golzinho. Exato. Lutar Mas sempre. cuidado que o a juiz minha lógica ajuda. é isso. Até o final, antes de ir embora, eu Apito pedi o voto amigo. pra todo mundo aqui. E depois de vir ao pânico, eu tenho certeza que a minha candidatura vai bombar. Eu posso fazer a entendi. pergunta final? Entendi. Aqui, posso- Aqui, ó. uma aqui questão. no Posso fazer a Bolsonaro. questão? Não, mas vou falar Tem a uns verdade. câmeras ali, Posso ó. fazer? Delária Posso ZL. fazer?
Mas vou falar a verdade, viu, Emílio? O Orlando, com o discurso dele, tá quase me convencendo, porque ele falou em Deus, falou em capitalismo. Você deve ser a favor de alguma privatização aí, não? Eu vim aqui para pedir o seu voto. Você é a favor de alguma privatização ou não? Eu sou a favor da eficiência das políticas públicas. Tem conceito, eficiência, eficácia e efetividade, que não é de direita nem de esquerda. Você tem que cumprir a meta estabelecida. Nem tudo que é privado é bom. Nem tudo que é público é ruim. Porque também é um mito, já não. Tudo tem que ser privado que funciona. Conversa fiada. Eu não vou falar nome aqui para não atrapalhar a vida de ninguém. Mas tem uma empresa que presta serviço de energia, é 20 mil reclamação todo mês, pô. É recorde. O serviço é ruim. Tem empresa pública que o serviço é bom. Então, nós temos que olhar e ver o que é que tem que ser. O autódromo, por exemplo. O autódromo de Interlagos, por exemplo, é algo que dá prejuízo e você defende que não seja privatizado. Por que isso? Precisa ver se dá prejuízo mesmo. Porque o que se fala é do investimento que é feito para a Fórmula 1. Só que quando você faz a Fórmula 1, precisa ver qual que é o ganho que a cidade tem. Fora de imagem, é lotação de todos os hotéis, restaurantes. O estudo que eu vi da Fundação Getúlio Vargas é que a cidade ganha 3 vezes o que coloca na Fórmula 1. Então, mano, tem que olhar com calma e ver se... Falando em Fórmula 1, posso fazer o governador? Posso? Governador, isso aí. Você não falou ainda, né? O governador. A Butantan está acelerando. Sim. Está acelerando o Butantan. Eu queria perguntar para o Orlando. A única Orlando que eu gosto e conheço é a loja de souvenir da Splash Mountain lá na Disney. Essa é a Orlando que eu gosto. Essa é a Orlando que São Paulo precisa. Essa é a Orlando. Mas queria só na Disney. Splash Mountain. Falando nisso, o governador acabou de sair IML, laudo do cara que morreu foi suicídio. Olha, viu, governador? Estamos de volta, estamos acelerando novamente. Acabou de sair. Muito bem, a pergunta eu preciso... A pergunta, estou com um horário aqui. São vários anos do PSDB, fazendo São Paulo ser a locomotiva do Brasil. Presta atenção, Orlando. Ele tá querendo fugir do debate? Ele tá vendo Presta atenção, presta atenção. É muito importante, viu, governador? Presta atenção. Porque é muito grave esse assunto Tempo da é vacina. dinheiro, tempo é dinheiro. Foco, por favor. Presta atenção. Tá? Ordem. Orlando, por que o PSDB segue, então, regendo São Paulo? Bruninho está galgando rumo ao próximo mandato dos tucanos em São Paulo, nas cidades. Queria te perguntar, por que o PSDB, qual é a maior deficiência da gestão do PSDB? Isso é uma tragédia para São Paulo, cidade seguir sobre as asas dos tucanos. Sim. Porque o governo tucano de São Paulo é aquela bananeira que já deu cacho. Enquanto você não cortar, não vai nascer uma fruta nova. Então é o seguinte, enquanto não tivermos essa onda aí, vai ser esse reme-reme e não tem o avanço que a cidade exige. Agora, aproveitando aqui a informação, é muito grave esse assunto da vacina. Sim. Porque o Instituto Butantan é muito sério, Sim. é muito sério. Nós não podemos fazer politicagem com esse tipo de disputa. Né? Eu fiquei muito triste quando eu vi o presidente da República comemorar a suspensão de uma investigação. Não pode. Não dá. Sim, nós temos que apoiar. É uma babaquice. O governador de São Paulo, o João Dória, ele me telefonou, me procurou, eu participei de uma reunião e me empenhei na oposição para quê? Para a gente destinar recursos do orçamento federal para a pesquisa aqui do Butantan. Isso é muito importante, porque isso vai salvar vidas. Então, sei que aqui às vezes eu estou de brincadeira, mas eu achei muito importante a matéria anterior que eu vi o Ulisses Neto falando desde Londres, porque nós temos que investir tudo, cara, na vacina e então, a humanidade, o mundo inteiro. Todas as vacinas. O único lugar do mundo que tá essa babaquice é aqui no Brasil. O único lugar do mundo. A humanidade inteira trabalhando para vacina, para resolver esse problema. Aqui a gente tem esse negócio de se a vacina não é a vacina. É uma briga política. É incrível isso aí. Não dá para entender. Mas nesse caso aí, entender isso aí. Nesse caso aí, o presidente da República erra demais. Porque ele politiza um tema que não é... Isso é ciência, mano. Exato. Não tem jeito. Tem que ter protocolo, tem que ter regra, não é várzea. E o governador também não tem que ficar fazendo onda política em torno da vacina do Butantan também. Tem que ficar na dele, porque eu faço onda na Splash Mountain. Aí o outro também quer reagir. Isso daí. Então tem que parar de fazer onda e cuidar de vacinar as pessoas quando tiver a vacina de verdade eficaz. É isso aí. Orlando, obrigado por você ter vindo mais uma vez. Boa sorte. Como eu disse, o papo com o Orlando sempre é gostoso, sempre é legal. O cara tem ideias bacanas.
É isso aí. Obrigado por você ter vindo. Emílio, obrigado. Queria agradecer a vocês. Quem está nos ouvindo, me permita. Meu número é 65 para prefeito e vereador. Peço voto no 65, Orlando Silva, prefeito. É isso aí. E vai lá no Instagram dele. Segue lá, Orlando Silva SP, o Instagram, e o Twitter, @Orlando